bem-vindos a mais um Connection Delight, o podcast da Florida Connection, que entrevista e bate papo com pessoas incríveis do nosso relacionamento, imigrantes, profissionais, parceiros, amigos. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, mas antes, não se esqueça, gente, se inscrevam no nosso canal, aperta a campainha, vocês vão ter histórias inspiradoras. Todas as semanas, toda segunda-feira a gente lança um podcast novo. E fique ligado, tá bom? Então, voltando aqui nesse nosso dia, nessa nossa tarde que está começando agora, eu tenho um convidado que é aquela história, né? Começamos profissionalmente, viramos parceiros desde o início e hoje viramos amigos e temos muita história para contar. Nada mais, nada menos do que o Super Júlio Silva. Hello! Né? Muito bom, Muito né? bom, Da Cross Rô. Country. Ele vai falar um pouquinho mais. Isso, obrigado, Rô, obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com você, é um prazer sempre. E estar participando, né, dessa nova Já nova versão. Quase um ano, sabia? Quase um ano. Podcast de vocês. Eu comecei aqui, o podcast quando eu fiz 25 anos de Estados Unidos. Ah, que legal. Isso foi em junho do ano passado, de 2024. Uhum. E eu falei, eu quero fazer uma coisa diferente agora, que é dar vida para essas histórias que eu vivo no dia a dia, Sim, né? Dar tantos anos com essas pessoas. E a gente tem uma história muito legal. Muito legal, né? E eu queria saber, assim, da onde você veio, Júlio? Bom, vamos lá. Eu sou o Júlio Silva, né? Eu sou de Belo Horizonte. Eu imigrei para os Estados Unidos em 1995. Eu vim naquela imigração raiz, sabe? Aquela imigração... Se fala isso. Aquela raiz. imigração que não existia, né, muito contato, a não ser se escrever uma cartinha para o Brasil. Ligação para o Brasil era caríssimo. A gente tinha que comprar aqueles cartãozinhos telefônicos para poder fazer. Existia uma lojinha brasileira, eu imigrei, a gente foi para Massachusetts, né? Meus irmãos, na verdade, vieram para os Estados Unidos na década de 80. Meu irmão mais velho veio em 86. Ele veio estudar engenharia, ou ele tinha, né, estava fazendo curso de engenharia. Vocês são quantos irmãos? Nós somos, eu mais 5, nós somos 6 total lá em casa, né? Uau. E eu sou do segundo relacionamento da minha mãe, então ela teve 5 filhos, aí depois veio eu, Rapa do Tacho, né? Meu irmão mais velho é 20 anos mais velho do que eu, né? Basicamente. E aí, então eles vieram na década de 80. E meu irmão veio, o mais velho ficou em 86, e aí veio, puxou meu outro irmão, minha outra irmã, aí veio minha irmã mais nova, e por último, né? Vim pra cá menino, com 12 anos de idade, lá em 95, né? Foi morar com eles? Fui morar com as minhas irmãs, exato, né? E a minha mãe, a gente, né? Eu era muito novo, então ela não deixava eu ficar, né? A gente veio, na verdade, em 93, aí eu estudei 4 meses aqui na 7ª série, escola americana, aí depois eu voltei pro Brasil, e depois de 2 anos a gente voltou em 95, né? Aí eu decidi ficar, que eu pulei a 8ª série, fui direto pro high school. Mineiro, de Belo Horizonte, é isso, é. E aí a gente veio, né, para cá. Meus irmãos já estavam aqui há 10 anos quando eu vim para os Estados Unidos em 95, né? Então eles já estavam meio que estabelecidos aqui. Mas foi aquela imigração raiz, que tipo, a lojinha brasileira única que tinha na cidade lá, se quisesse assistir o Fantástico, você tinha que alugar a fita VHS de 3 meses atrás, né? Eu alugava as novelas. As novelas. Chegava no final de semana, assistia a semana inteira no final de semana. As fita cassete. Fita cassete, você alugava lá 9 fitas de 2 meses atrás, e assistia, devolvia. Então era isso, era aquele tempo, né? Então eu vim, comecei a estudar aqui, né, eu gostava muito, né, gostei muito da escola americana, né, entrei direto no high school e tal, então foi muito legal para mim aquela época, né, porque, né, eu vim para estudar, tudo aquela novidade, tudo era Boston. E o frio, hein? Cidade de Somerville, Massachusetts, né, uma das maiores colônias brasileiras que tem lá, perto de Framingham, né, Framingham é muito grande lá no sul, no norte dos Estados Unidos, então a gente ficou nessa região, e lá estudei, aí formei high school, e fui trabalhar de tudo, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos, logo quando eu cheguei aqui fui trabalhar numa sorveteria lá em Massachusetts, depois fui trabalhar numa padaria, empacotando pão, saía do high school, né? Estudava até 2h30 da tarde, aí ia empacotar pão 4 horas da tarde, 4 às 8 da noite, todo dia, né? Ganhava $100 por semana, não, ficava uma felicidade. E foi assim, eu vim de uma família, né, nunca cresci com pai, né, então não tive pai, mas eu cresci de uma família, né, simples, e eu falei, olha, eu preciso trabalhar, né, eu quero, né, um dia ter um sonho de vencer na vida, fazer alguma coisa, eu sei que eu preciso trabalhar.
E foi essa a versão, porque quando minha mãe falou, olha, você quer ficar aí? Tem certeza? Você tem que ficar com seus irmãos, você vai ter que estudar e tal. Eu falei, eu quero ficar. Aí eu fiquei, minha mãe ficava aí, vinha e voltando, ela vinha 2, 3 vezes no ano, né? E eu fiquei, estudei meu high school todo aqui. E quando eu formei o high school, eu ainda estava naquele processo, ainda não tinha documento ainda, estava um visto, esperando um visto ser aprovado. A imigração naquela época era muito difícil, muito diferente, não tinha tantas opções né? como tem hoje, tudo e É. tal. E, né, então eu estava num processo, né, de visto através da família, só que estava demorando, né, muitos anos para poder sair, então eu não podia ir para o Brasil e tal. E de repente eu consegui meu em 2001, né, não de repente, né, 2001, aquela lei do trabalho de 2001. Eu trabalhava numa empresa na época que foi e me legalizou. Então, eu estava com os dois processos, da empresa saiu muito mais rápido, que era, né, da lei do trabalho. Então, eu consegui me legalizar depois de 11 anos aqui nos Estados Unidos. Uau! Peguei meu green card em 2005, né? Nossa! Então, a gente ficou esse tempo todo sem ir no Brasil, sem poder visitar aquela coisa toda, né? Então, o pessoal acha que é fácil, né? Que não tem exato, dor. não tem dor, né? Então, tipo, poxa, eu passei das Isso aqui situações. é um imigrante raiz, O banco pessoal. ligava, falava, olha, a gente vai ter que fechar sua conta porque a gente viu que o seu número de social Não é bem não é esse. bom, exato. Então foi isso, que a comunidade brasileira no norte dos Estados Unidos, ela é bem aquela comunidade antiga, né, de 30 anos, 40 anos E o atrás, pessoal né? se ajuda. O pessoal se ajuda, acho que é uma comunidade muito, muito forte, né? Eu morei 20 anos lá, tem 10 anos que eu estou na Flórida, né? Então tenho 30 anos dos Estados Unidos, né? Mas a comunidade lá é muito forte, né? Então a gente, né, morou esse tempo todo lá, morei até 2014 em Boston, e depois mudei aqui para Flórida, né? Mas assim, nesse período todo lá foi essa vida de imigrante mesmo, né? né? É diferente. Às vezes a gente atende hoje muito cliente que vem de fora e já vem, né, comprando casa, né, profissional e tal, mas a imigração do pessoal lá atrás era muito pessoal que vinha mesmo para trabalhar, né, tivesse trabalho de limpeza, restaurantes, construção, né, claro que aqui também tem, né, Tem. mas lá foi muito forte isso, o norte ali dos Estados Unidos, ali, a região com as comunidades, né, tudo, mas, né, Você gosta foi mais muito de lá ou legal. daqui? Cara, eu amo a Flórida, amo aqui, claro, né, a gente mora no paraíso, eu falo, né, a gente mora onde o pessoal quer passar férias, né. É verdade. Mas Boston é muito legal, né? É uma cidade muito legal. Eu gosto de lá. A Acho que gente tem mais ainda cultura lá, tem, né? Assim, exato, tem pouco muita mais, história, muita né? história, né? Exato, história E como é americana, que você tudo. entrou nessa área? Conta. Você é Júlio especialista em financiamento imobiliário. Isso. Que aqui no Brasil não existe essa profissão de uma forma tão, assim, profissionalizada Não, mesmo, acho que não, porque né? lá o pessoal vai direto aos bancos, né? Então, vai É, pedir um financiamento, eles vão direto à Caixa Econômica. Seria um correspondente bancário, talvez, né? pode ser. Mas não sei também, que eu não sei o que correspondente bancário no Brasil faz. Eu trabalho com financiamento imobiliário há 22 anos, né? Desde 22. 23 quase, né? Comecei em 2002, né? Foi meu primeiro trabalho. Na época, Antes até de receber o green card. bem dali, esperando No o processo, Edge. exato, mas quando eu comecei a trabalhar, foi o líder de jovens da igreja que eu participava, ele tinha acabado de comprar uma casa. E ele todo feliz, que comprou a casa dele e tal, e falou, cara, o escritório de financiamento imobiliário lá onde eu comprei, eles estão contratando. Por que você não vai lá? Acho que é muito teu perfil, porque eu tava meio aquele jovem assim, meio perdido, Você não 20, sabe 21 anos de jeito. idade, eu não tinha ido para a faculdade, porque eu estava esperando meu documento, e eu, eu trabalhei em seguradora, companhia de limpeza, trabalhei em contabilidade, então eu tinha noção boa para negócio, pessoas, eu gostava, trabalhei vendendo celular, vendia pager, beeper. Lembra do Beeper? Claro. Então eu A Tati trabalhei. trabalhou numa loja de celular aqui do lado do restaurante, Então, no eu Florida trabalhava numa Mall. loja de celular lá em Massachusetts, lá em E Boston. vocês têm a mesma idade praticamente, os mesmos Exato. trabalhos, as mesmas Isso. histórias. Então ele falou, cara, eu acho que é um negócio legal. E eu tipo assim, eu sempre tive aquele desejo de falar, olha, eu preciso achar um veículo, né? Eu não vou para a escola para ser um médico, para ser um advogado, então eu preciso de achar um veículo Uma para uma profissão. profissão, né? O que eu vou fazer, né? O que eu vou poder servir as pessoas, o que eu vou poder vender para as pessoas, né? Eu preciso de achar alguma coisa, me achar. Vai ser seguro, vai ser real estate, vai ser isso, né? Então apareceu essa oportunidade do nada. A gente numa conversa informal, num sábado de tarde, assim, ele falou, cara, vai lá, conversa com os caras e tal. E eu fui lá e a pessoa me contratou na hora. Era uma Uau. chinesa,
Você estava no high school ainda ou já tinha Não, acabado? já tinha formado high school. Eu formei high school em 99, isso foi 2002, né? Formei high school com 17 anos de idade. E aí, 2002, mais ou menos assim, aí ela me entrevistou, essa Rose Home, uma chinesa, ela era a gerente, né, do escritório de financiamento, e ela me conta, falou, a gente precisa de muita ajuda aqui, eu preciso de ajuda na área de processamento. Você quer encarar? Você quer? A gente precisa, né, de uma pessoa que vem trabalhar, né, todo dia, você vai ganhar $8 a hora, você vai trabalhar Ganhando aí bem, hein? 40 horas por Aqui era semana. 6,50 a hora nessa época. E aí, Norte paga mais. $320 por semana, era meu salário, você vai trabalhar como assistente de processamento. Eu falei, beleza, tô dentro. Não sabia, tinha ideia que eu estava fazendo. Ela chegou no meu primeiro dia, colocou uma pilha de processos, né, de clientes na minha mesa, falou, olha, eu quero que você abra cada financiamento, não tinha nada digitalizado naquela época, eram as pastas dessa grossura de extrato bancário, imposto de renda, aquela loucura toda que é, né, papelada de financiamento. E aí ela falou, olha, eu quero que aqui está a aprovação do banco, eu quero que você leia o que o banco está pedindo, coloca do lado direito, que o banco não quiser ver, não precisa mostrar para o banco. Para separar os documentos. Separa os documentos, coloca do lado esquerdo e vai file por file. E eles estavam uma bagunça, tudo atrasado, uma loucura, e elas assim, e era tudo chinês, eu era o único brasileiro que chegou lá, né, trabalhar, ela atendia muito comunidade chinesa. Já naquela época, muito chinês. Muito chinês, Boston, né, tem bastante. Eu sabia. Tem uma comunidade muito forte lá, e foi ali que eu comecei, né, e aí eu trabalhava por uma processadora, então eu era assistente da processadora. A processadora é a pessoa que pega o financiamento e depois que um contrato foi assinado e foi feito, né, todo o contrato ali, e ela apresenta, ela manda para o banco e ela trabalha junto com o banco para poder satisfazer todas as condições do banco, né? Então o banco, eu quero isso, 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 isso. Ela vai lá, trabalha aqueles documentos e envia para o banco. Então eu fui um assistente dela, da Sofia, o nome dela, né? Engraçado que elas criam nome americanos para ela. O nome dela era Xin Shaolin, não sei. Aí ela era, não, Sofia. Você aprendeu um pouquinho de chinês? Nada. Elas não davam muita moral. Não? Era muito séria, né? Muito, sim, né? Muito... Trabalhava muito. Então, aí eu comecei ali. E ali, eu falei, beleza, né? Um carava desafio. E o escritório dela era em South Boston, né? Então, ele tinha um carrinho. Eu lembro que o carrinho, uma vez meu, morreu no meio da 95, lá da 93. Nossa, eu tive que ligar meu carro para me buscar. Mó caos, né? Mas aí, um dia, a Rose chegou e me fez uma pergunta, falou, Júlio, hoje vai ter reunião dos vendedores, dos loan officers, dos loan agents, né? Os agentes de financiamento. Por que você não fica e participa? Já que você fica aqui até 5, 6 horas, a reunião é às 7, 5, 6 horas em Boston, ali era no centro de Boston o escritório. Você tem que passar pelo rush hour e tal, aquela coisa, fica aqui. Aí eu falei, beleza, vou ficar, né? E aí, ela foi à noite que antes fazia o cheque, a comissão entregava os cheques. Aí tinha à noite, né, uma vez por mês, ela reunia e fazia os pagamentos das comissões. Era tipo um eventozinho, né, para motivar os vendedores claro. E tal, aquela coisa toda. E aí, beleza, eu fiquei ali, falei, beleza, né, deixa eu ficar quietinho aqui, né, tinha 21, 22 anos de idade, né, menino. Aí, ela chamou um menino lá na frente, Benny Huang, não esqueço, o cara mudou minha vida. Ele falou, Benny, vem cá, você... E ele era chinês também. Ele é chinês, tinha 26 anos, e ele recebeu um cheque, uma comissão de $5.200. Aí eu, quê? Como assim? Nossa, você ficou... $5.200, esse dinheiro existe? Eu ganho 300 aqui por semana, aqui, como, meu Deus, 5.200, né? Não sei se era uma transação ou duas, não sei. E ele recebeu esse cheque. Aí eu saí daquela reunião e falei, Rose, será que eu posso também me tornar um agente, um vendedor, né? Um mortgage consultant? Aí ela falou assim, pode, só que você não vai sair do seu trabalho, você vai trabalhar full time aqui, como, né, na área de processamento. E se você quiser vender, você vai vender das 6 até a hora que você quiser. Entendeu? Você topa? Eu falei, topo. Você me ensina? Ela falou, ensino. E aí ela fez um cartãozinho para mim. Aquela época não precisava de licença. Ela fez um cartãozinho para mim, escrito assim, ó, Júlio Silva, Mortgage Consultant. Olha! E eu peguei aquele cartãozinho e fui igual um doido. Fui distribuir cartãozinho nas lojinhas brasileiras, nas igrejas e tal. Até que um dia eu estava numa igreja e na cantina, né, depois do final, conversando com uma pessoa lá. Isso foi, né, acho que um mês depois, talvez, disso daí. E a pessoa falou, Júlio, eu quero comprar uma casa, você me ajuda? Eu, claro, lógico que eu te ajudo. Que legal. E eu não sabia nada, né? Só que eu falei, eu tinha uma listinha de documentos, tinha uma noção do que eu precisava coletar.
Aí falou, vamos lá em casa? Foi 9 horas da noite na casa do cliente, porque não ia mandar nada por e-mail, nada, né? Então era muito papel. Aí eu fui na casa do cliente, 9 horas da noite, Ajudou a separar os documentos. peguei os documentos dele, peguei o Nossa. extrato bancário, imposto de renda, tudo tal, levei pro escritório no outro dia e falei, Rose, e agora? Me ajuda, help me, né? Aí ela falou, ok, faz cópia de tudo primeiro, coloca ali, guarda, para você poder devolver pro cliente e eu vou te ajudar. E aquele foi meu primeiro cliente. E aí eu lembro, acho que eu ganhei $1.300 de comissão naquele financiamento. Ah, já fiquei, é o que eu ganhei no mês. Eu ganhava $1.200 por mês. Eu ganhei numa transação. E aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, é isso, esse é o veículo, é isso que eu vou fazer, que vai mudar minha vida, que eu vou crescer, que eu vou, né, prosperar, que eu vou poder me dedicar, aprender e poder servir. E eu fui um dos, não vou falar talvez o primeiro lá na comunidade brasileira, mas um dos primeiros a trabalhar com isso lá. E cresci, né? Eu, em 9 meses, depois desse primeiro dia, eu tinha feito lá $100.000 de comissão, com 23 anos de idade. Imagina, menino ganha esse dinheiro todo, nunca tinha ganhado dinheiro na vida, vim de família pobre. E você tem contato com essa senhora ainda? Ela faleceu, mas o filho dela, de vez em quando, Brandon, a gente troca ideia no Facebook. E a família continuou no negócio? Acho que ele sim, mas ela trabalhava para um banco que chamava National Lending, que era, né, o CEO era Vietnã, asiático, né? E ela era a pessoa, né, de Boston, né, que tinha, né, todos os escritórios ali, e eu comecei a trabalhar para ela. E aí eu cheguei em uma promoção, um nível, que ela falou, agora você pode se tornar um sales leader, você pode montar uma equipe, né, para trabalhar debaixo de você. Eu fui e convidei meus amigos, Márcio Valadão, trabalhava em restaurante, convidei ele, Márcio, cara, eu tô ganhando dinheiro, vem cá, vou te ensinar. Trouxe o Márcio, trouxe 5 dos meus amigos mais próximos da época, mudei a vida deles, eles mudaram de vida. E aí eu cresci. Eu, em 3 anos, a gente tinha quase 300 agentes debaixo de mim. Eu fui dar palestra em Las Vegas, pro banco. Jura? Dava autógrafo lá, moleque prodígio, 23, 24 anos, ganhando aquele dinheiro todo, crescendo. Antiga, né? Essa experiência é muito grande. Então foi muito legal. Então, tipo assim, foi bem na época do boom do mercado imobiliário lá, naquela época lá, por causa, né, depois de 2001, que teve o buzz lá do .com, aí os juros caiu. Eu lembro quando a gente começava a trabalhar com financiamento naquela época, os juros era 7%, 8%. O pessoal reclamando hoje que o juros está alto. Já era isso. E o povo, a gente vendia muito isso aí, exato. Também, E aí eu lembro um dia, no escritório lá, chegou um fax. Era fax, galera. Vocês sabem o que é isso? Geração aí, Z, aí, ó, Google Fax Machine, o que é? Aí chegou um fax. Ó, os juros agora tá 6,99. Ali que a gente, né, celebrou. Juros abaixo de 7 e tal. E aí a gente, né, começou a vender bastante e tal. Aquela época do subprime também, né, a crise de 2008, a gente estava no auge, né, crescemos muito. E aí, como é que foi naquela época para você? Foi um pesadelo. Foi um pesadelo. Você estava lá em cima e... No topo do mundo. Acho que eu tinha uns 8, 10 escritórios que tinha equipe minha trabalhando. Eu ganhava comissão em cima de todos os meus agentes. E de repente o mercado quebra. Crash. Caos. Tivemos que fechar todos os escritórios. Todo o time se dispersou. A gente não conseguia fechar, não. Pra você ter ideia, eu fiz um close, cliente meu, refinance cash out. O cliente ia tirar $50.000 da casa dele de equity para poder pagar o casamento da filha. A gente fez o processo todo. Long clear to close. O banco mandou os documentos do closing package para o advogado. O cliente assinou. Depois que o cliente assinou, o advogado recebeu uma mensagem que Massachusetts é attorney state, né, title company, é advogado, né, é law office que fecha mortgage, closing, real estate closings. We're not going to fund anymore. Os investors pull all the money. Vamos falar português, né? Não vou mais pagar esse empréstimo, não vou mais fazer esse empréstimo. Os investidores tomaram todo o dinheiro, tiraram o dinheiro de estar disponível, né? Não iam mais emprestar. E foi isso que aconteceu em 2008. Mais de 250 bancos fecharam, a gente não conseguia ir para o mercado, a gente não conseguia fechar. Foi um caos. Eu vivi esse ano, quase 1 ano e meio, de aluguel. Eu não conseguia nenhum cliente. E aí, eu tive o primeiro cliente brasileiro. Estava aqui. 2008? 2009 já. 2009, né? 2008 eu não conseguia nada, vender nada para ninguém, porque não tinha crédito, simplesmente.
2009, o meu primeiro cliente brasileiro vem, os preços já tinham caído de monte, comprou um apartamento cash. E foi assim que eu falei, tá aí um mercado. Aí um falou pro outro, quando eu fui Não, ver, quem, aquela ocasião eu já ia pro Brasil quem vender tinha cash apartamentos. naquela Mas época eram os virou, estrangeiros. Ou ficou rei. brasileiros, americanos eram poucos. Sim, Eu entrei nesse mercado de investidor e de estrangeiro por causa da crise. por causa da crise. Que legal. E você sabe que o Wilson foi meu primeiro, não foi o primeiro, mas foi um dos meus brokers. Que legal. Legal. E aí, assim, a gente começou. Então a gente passou por tudo aquilo, né? Então, tipo assim, eu tive aquele crescimento, né? Comecei, né? Aquele aprendizado, aquele primeiro 1 ano, 2 anos, depois eu tive uma ascensão muito grande, muito forte, né? Tipo, né? Eu dava reunião toda semana para mais de 100 agentes, né? Treinamento. Então, e de repente o crash. Então você sobe aquela, né? Aquela coisa. Sim. Então, cara, foi Você terrível. chegou a fazer outra coisa ou você persistiu? Persistimos um tempo, tudo. A gente, né? Tentou até assim chegar e falar, não dá mais, né? Aí, como eu falei, cada agente, um foi trabalhar para banco, outro foi trabalhar para outra empresa, outro foi trabalhar para outro negócio e tal. E o pessoal, né? Teve toda aquele êxodo, né, de pessoas, pessoal, cada um foi fazer o que precisava vender, né, precisava, né, colocar leite na mesa de casa, e eu muito ali, eu não acreditando, poxa, né, que, né, pô, o sonho acabou, né, meu Deus do céu, eu lutei tanto, trabalhei tanto, dei meu sangue aqui por esse tempo todo, esses anos todos aqui, né, querendo ou não, foi 5, 6 anos da minha vida ali, né, lutando aquilo ali, crescemos muito rápido, e aí beleza, aconteceu o que aconteceu, aí a gente fui tentar várias coisas, dei só cabeçada, né, abrir loja em shopping, meu irmão tinha uma loja no shopping, aí eu achava, vou copiar o negócio do meu irmão, falar, faz assim, assim, assado, eu fui pro outro shopping, a dele bombava de vender, a minha não vendia nada, nossa, aí perdi dinheiro ali, aí fomos fazer flip de casa. Lá era muito comum a gente fazer condo conversion. A gente pegava uma multifamily lá de 3 unidades, convertia tudo em condomínio. Foi muito aqui também. E aí os bancos, a gente não faz mais condo conversion, aí perdia dinheiro. Então, assim, tudo que tentava, um pouco de dinheiro que ainda tinha sobrando. Quanto tempo durou esse seu pesadelo? Foram 4 anos de trials and errors, de tentar e bater a cabeça, né? Então. E como é que você voltou para o mortgage de novo? Então, aí a gente, nesse período, né, a gente ficou dívida de cartão de crédito e tal, aquela coisa. Eu falei, não vou fazer bankruptcy, porque eu sei que agora eu preciso ter licença para virar loan officer e tal. Né, para tirar a licença, eu falei, não, então eu preciso achar uma maneira de poder negociar minhas dívidas de cartão de crédito. Aí eu achei uma empresa que vendia um sistema para a pessoa poder vender, eu poder vender um serviço de negociação de dívida de cartão, de debt settlement. Aí eu comecei a vender aquilo, de porta em porta. Eu tinha, sei lá, $100 na minha conta, eu fiz um anúnciozinho no jornalzinho brasileiro lá, se você tem dívida de cartão de crédito acima de $10 mil, não consegue pagar, me liga, eu te ajudo a negociar. Uau. Tive meu primeiro cliente, me ligou, morava em Allston, Massachusetts, fui na casa dele também, 8, 9 horas da noite, numa sexta-feira, peguei os extratos cartões dele e tal, e comecei essa agência de negociação de dívidas e montei o negócio também estourou, ficou muito próspero, até que passou lei no estado de Massachusetts que você não podia cobrar na frente se você não fosse um attorney, um advogado. Aí a advogada que trabalhava comigo lá na época, ela foi e falou, olha, você quer take over? Take over e tal, a gente teve um acordo, ela foi assumir o negócio e aí foi nisso quando uns amigos meus que estavam no mercado, falou, Júlio, o mercado tá voltando, volta, e que o negócio vai ser bom. E aí foi quando eu peguei minha licença de volta, tudo e tal, e aí eu voltei pro mercado. Isso foi, a gente começou a conversar 14, 15, e aí 16 oficialmente, não, 2015 eu oficialmente voltei pro mercado, e eu voltei como assistente de um cara que trabalhou comigo na época que eu tava gerente. Uau, né? Como o mundo dá volta, né? Mas aí o pessoal pensa, mas você já chegou então de novo no topo, né? Porque você já trabalhou no mercado, você conhecia muita gente lá em Boston e tal, aquela coisa toda. Eu falei, cara, não. Mas daí você já tinha mudado para cá? Já tinha mudado para Flórida, né? Eu falei, cara, não. Aí eu comecei do zero, de novo. Fui batendo porta, ganhando meu primeiro W2 no mortgage, depois que eu voltei, foi $25 mil. Entendeu? É isso. Eu comecei
trabalho de E formiguinha, você pedindo já uma estava na oportunidade. cross country, Não, não? eu trabalhava com broker, né, num broker Lá no sul da lá Flórida. no sul da Flórida até Por que você 2018. quis vir para a Flórida? Eu tinha terminado um relacionamento em Boston, aí tinha uns amigos que tinham mudado pra Flórida, aí eu falei, cara, eu vou Começar a vida nova. começar a vida nova, um ar novo. Meus dois irmãos já tinham vindo pra cá, eu falei, eu vou também, entendeu? Então eu falei, olha, cansei do frio aqui, eu vou tentar lá. E aí, pô, amei, né? Gostei muito, morei 1 ano e meio aqui em Orlando, morava em downtown. Nem sabia que você tinha morado em Morei 1 ano e Orlando. meio aqui em downtown, só que meus amigos tudo era lá do sul. E eu não tinha amizade aqui, né? E aí eu falei, então eu vou lá pro sul, porque toda vez que eu queria sair, fazer alguma coisa, eu tinha que ir lá pro sul. Aí foi quando eu comecei a namorar a Letícia, aí os primos dela estavam lá e tal, né? Aí foi quando as coisas começaram a se acertar na minha vida. Aí quando eu voltei pro business, eu voltei assim, né? Começando do zero de novo, né? Tentando ganhar relacionamentos, porque o nosso negócio é feito sobre relacionamentos, né? Eu sempre falo com a minha equipe hoje, a gente não é um transactional business, a gente é um relational business, né? É A gente é um verdade. business de relacionamentos. Então, você tem que criar relacionamentos, né? Por que uma pessoa vai referir você, né? Porque você é bonitinho? Não, porque você sabe o que você faz, você é sério, você, né, E você leva o seu desenvolveu negócio bom. realmente Você tem uma confiança e mostrou o trabalho Exato, correto, então né? eu comecei do zero ali, batendo porta, né, pedindo uma oportunidade para as pessoas e tudo e tal. E você sempre se baseou aí na comunidade brasileira lá no Uhum, norte, aqui uhum. também. Quando que você deu esse salto para o mercado internacional como eu? Na Então, mesma época não foi um pouquinho foi um depois. pouquinho depois. Eu acho que quando foi, ok, boa. Eu tive um amigo, é isso aí. Eu tive um amigo que ele foi trabalhar para o Encore. Ele foi trabalhar para o Encore Reunion, né, De vendedor. de vendedor Quem do era? Encore, o Davi. Não sei, eu sempre trabalhei com a Dawn lá. Então, aí ele me apresentou o pessoal lá do Encore e tal. E eu fiquei muito amigo dos vendedores todos lá e tal. E ali começou a aparecer muito Estrangeiro. estrangeiro. Pessoas olhando de comprar casa de férias. Foi em 2016, eu acho. Casa de férias e tal, aquela coisa toda. E eu falei, poxa, tem um nicho aqui, né? Eu vou me dedicar aqui. Até o pessoal que trabalhava comigo no broker que eu tava na época, cara, você é doido. Tem que focar no convencional, no FHA, né? Eu falei, não, eu gostei de trabalhar com investidor internacional, então vou começar a dedicar bastante tempo, né, com eles aqui, conhecer o produto, porque eu acho que o loan officer bom, o agente de financiamento bom, ele tem que conhecer muito bem o produto dele, né, saber as regras, saber o que ele vende, o que pode, o que não pode. Então eu falei, eu vou me especializar nisso, né? Então tá todo mundo focado aqui, deixa eu, né, pagar um preço, deixa, né, aprender um pouco, demorar um pouco mais, que não é para qualquer um, para poder crescer, né? Porque o convencional a gente faz assim, né? Toda hora a gente, né? Mercado local, o mercado de fora demora um pouco mais, mas foi onde eu foquei nisso aí. Então, e aí eu consegui entrar como preferred lender do Encore lá. E lá que foi abrindo portas com vários corretores, conhecendo, tal, e pá, que aí onde eu, né, basicamente conheci bastante gente que eu conheço hoje, a gente trabalha hoje. Hoje, aí eu fiz essa transição do broker para cross country, né? Eu entrei para cross country em 2018. Eles me recrutaram, né? E é um banco de financiamento imobiliário que é licenciado nos 50 estados americanos, oferecem todos os tipos de financiamentos para residentes, para não residentes, né? Eu já fiz financiamento para brasileiro que mora no Alasca, você tem noção. Olha que legal! Alguém me ligou um dia, Júlio, me indicaram você, eu estou mudando para o Alasca, você consegue me ajudar? Eu falei, cara, consigo. Uau! Lá então, a cross country está lá. Tem licença lá também, né? A gente tem um programa muito legal, porque assim, o banco tem que ter licença nos estados e os loan officers que quer trabalhar aquele estado, eu tenho que ter a licença individual de cada estado, né? Sim. Só que os estados que eu não tenho licença individual, você tem o pessoal a gente tem o pessoal do corporativo que a gente pode fazer o financiamento. A gente ganha 0,5%, né? 0,50% de um financiamento desse, mas... né? Mas é importante, referral, igual exato, a gente também. Exato. Nós também não podemos vender em Nova York, outros estados, mas a gente tem os parceiros e a gente ganha uma partinha aí. Então, o bom da CrossCountry foi isso, porque era um banco que estava crescendo, era um banco que tinha acesso a 50 estados, tinha a possibilidade, é um banco muito empreendedor, né? Então, você pode crescer, montar equipes, montar escritório. Então, tanto que a gente tem uma equipe de escritório hoje em Boston lá, eu tenho talvez umas 20 pessoas lá em Boston que trabalham lá naquele mercado lá. A gente tem aqui talvez umas 15 a 20 aqui também na Flórida. É maior lá então ainda? Acho que é meio a meio,
né? Mas o time lá está crescendo bastante também, entendeu? Então eu tenho muito acesso lá também, né? Eu trabalhei Você lá morou lá muito tempo. muito tempo, contato, Então né? a gente tem, né, esse grupo bom e a Cross Country ela permitiu tudo isso. A gente começou eu, o Márcio e o Thiago, né, que não está mais com a gente hoje, mas a gente começou nós três. Hoje a gente tem um grupo de quase 40 pessoas, né? Se não, já bateu 40. Mas nesse meio todo foi isso. E eu me especializando cada vez mais, buscando, né, soluções para os nossos clientes internacionais. E, né, tanto que saiu, né? Eu até falei hoje na reunião que fiquei o número 1 agente de financiamento imobiliário no estado da Flórida, de financiamentos não tradicionais de todos os agentes que são licenciados na Flórida. Financiamentos não tradicionais são os que a gente Os mais estrangeiros, faz. exato, exatamente. Muito Então, bom. né, a gente teve essa história, né, de altos e baixos, recomeços, né? Acho que a vida é isso. Acho que a gente só não vence quem desiste, É né? isso aí. Qual foi o caso assim mais peculiar que passou na sua mão de financiamento para estrangeiro? Ah, então, É legal porque as pessoas, né, sim, ilustrar um pouco. eu tive um cliente que ele comprou um apartamento de 3,8 milhões de dólares em Miami, Jade Ocean, É o jeito. lindo apartamento. E no meio do processo desse cliente, o banco que estava fazendo o financiamento viu que o nome do cliente aparecia em alguns processos de corrupção no Brasil, de alguma coisa assim, e porque o cara era uma construtora. Então ele dava muito contrato com o governo e tal, então aparecia, né, processo trabalhista, um monte de coisa assim. E esse cara tinha, sei lá, acho que $500 mil de depósito. E o banco, tipo, 45 do segundo tempo, né, falou, a gente acho que não vai mais aprovar esse financiamento. E o cara já ia perder o depósito dele, porque já tinha passado do período de proteção, de tudo, imagina. E eu falei, como é que eu durmo, né? E aí, eu, como tinha construído um relacionamento muito bom com o presidente, né, da área de real estate do banco, do Bradesco, né, que era o BAC, o BAC, ele falou, Júlio, eu falei, olha, isso e isso, né, a gente consegue documentar, tem todo um advogado, que tem todo um processo, não sei o quê. Então, tipo assim, eu trabalhei junto com o advogado do cliente para a gente poder ir processo por processo. Era, sei lá, acho que tinha umas 10 páginas de processo, de cada processo. A gente foi um por um, dando uma explicação de um por um, Poder aprovar. até convencer o banco que podia aprovar. Esse foi o que acho que talvez me deu mais aperto, porque também eu estava, né, poxa, isso Sem foi, medo, sei lá, né? 6, 7 anos atrás, né, então eu estava bem assim, no início. Hoje eu tenho muito mais acesso, muito mais conexão, muito mais poder de negociação com esses bancos, né? Para você ter ideia, o Banco do Brasil, ano passado, acho que eu fechei mais de 50 milhões só com eles. Então, eu tenho acesso direto ao Chief Credit Officer do banco. Então, se eu tenho algum problema, eu consigo chegar nas pessoas e consigo resolver, entendeu? Mas foi uma época que, tipo assim, eu estava, né, basicamente entrando nesse mundo de financiamento para estrangeiro e foi um problema gigantesco. Falei, meu Deus do céu, como que resolve isso? Né? O cara com esse dinheiro todo para poder perder. Nossa, nunca ia poder, né, dormir com uma situação dessa. Mas vira e mexe acontece coisas assim do tipo. Às vezes eu tive um cliente que ele era juiz, ele tinha relacionamento político. E banco americano, alguns não querem fazer se você é uma pessoa politicamente exposta, né? Eles chamam PEP, né? Politically Exposed Person. Né? Então, a gente tem que saber estruturar isso aí, mandar para um banco que não tem problema com isso. Eu já tive um problema com um cliente que ele falou, Júlio, eu vou comprar a casa. Eu falei, onde é que está o dia de entrar? O dia de entrar você dá conta da minha empresa. Eu falei, beleza, vamos fazer. Fizemos todo o processo, tal, não sei o quê. Aí na hora que no meio do processo, eu falei, olha, eu preciso dos documentos da empresa, né, para poder, né, documentar que você é o sócio da empresa, você pode usar esse dinheiro. Aí, caramba, eu esqueci de falar, a empresa não está no meu nome. Eu falei, uau, obrigado, né, detalhe, tá no nome da minha filha, detalhe. Né? Aí eu consegui colocar, também que a filha era de maior, consegui colocar a filha no financiamento para a gente poder fechar. Então, assim, ou seja, inúmeras... é um negócio que é um quebra-cabeça. Quebra-cabeça, né? Exato. E a gente tem que estar sempre prestando atenção. Muito detalhe. A atenção ao detalhe é super importante. Eu acho que nós temos que entender o processo, né, e como que a gente consegue atender a necessidade do cliente. Né? A gente quer comprar uma casa, a gente quer financiar um imóvel, e é isso que eu tenho para apresentar. Entendeu? Com o que eu tenho para apresentar, qual que é o melhor caminho, né? Então a gente fala hoje que tem um termo em inglês que chama credit availability, né? Disponibilidade de crédito.
Disponibilidade de crédito hoje está alta. Por quê? Nós temos vários produtos de financiamento imobiliário, várias opções, várias maneiras, né, da gente poder atender um cliente hoje. Vamos supor, o estrangeiro. A gente consegue fazer um financiamento para o estrangeiro com comprovação de renda, sem comprovação de renda e usando dinheiro que ele tem em conta. Se ele tem um patrimônio alto líquido em conta, a gente consegue aprovar ele usando os ativos dele em conta, né? Então, existem maneiras que a gente consegue fazer para poder qualificar um cliente. Enfim, importante o pessoal entender que nós temos 1 milhão de 1 milhão de programas possibilidades. possíveis. Mas tem uma pergunta, eu vou aproveitar, nós estamos agora em abril de 2025, Isso. né? Então, está todo mundo agora apreensivo. Exato. Né? Por causa da política, por causa do presidente, por causa dos juros, por causa de guerra, por causa disso e de aquilo. Pergunta que não quer calar, Júlio. Agora é hora de comprar imóvel? Olha, eu vou ser da seguinte opinião. Sempre será uma boa hora para você poder entrar no mercado imobiliário. Eu já gravei um vídeo uma vez falando, não tem tempo ruim, acho que, de comprar um imóvel no mercado imobiliário. Se funciona para você, se você tem condições, se está dentro do seu orçamento, não importa juros, não importa preço, vai ter vantagens em comprar imóvel. Falando de agora, nós estamos num buyer's market, no mercado de comprador. Hoje é favorável para você que é comprador. Olhando para lá, explica aí. Hoje é favorável para você que é comprador. Esse é o buyer's market. O que significa? O comprador, ele está com o poder, basicamente com as cartas na mão. Ele consegue, ele vai ter um maior poder de negociação hoje do que ele tinha em 2022, 2023, que estava aquela loucura do mercado imobiliário. O buyer's market, ele faz isso. Ele vira a mesa para o comprador, para você poder fazer uma oferta melhor, para você poder pedir algumas concessões também, tá? Saiu um estudo aí, uma pesquisa esses dias agora, falando que acho que 45% a 55% de todas as ofertas que foram aceitas, né, no mercado agora, neste momento, tiveram algum tipo de concessão, né? Então, os vendedores estão dispostos a negociar um melhor negócio para você que é comprador, porque nós estamos hoje no mercado de juros a 7%, 6,8%, 6,9%, que eventualmente, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, pode ter uma tendência, né, de queda, né, para cair aí abaixo de 6%, e você vai poder ter entrado numa propriedade que foi um negócio bom para você, que você teve maior poder de negociação, maior poder de a escolha também, né? Então, toda vez que o mercado ele tem uma queda da taxa de juros, o que a gente vê? A gente vê mais pessoas se qualificam para poder entrar no mercado, certo? E isso faz com que a competição aumente. Então, quando a competição ela aumenta, né, no mercado, vai ser mais difícil para você conseguir que a sua oferta seja aceita, vai ser mais difícil você negociar qualquer coisa, você pedir algum tipo de concessão e provavelmente vai ter que pagar um pouco mais caro naquele imóvel. Eu tive cliente em 2022 que pagou $300 mil over asking price numa casa em Parkland, porque ele queria aquela propriedade e ele estava bidding ali, né, competindo com 10, 12 pessoas. Vamos explicar, porque a gente está falando bidding, overpriced. Coloca aí, editor, a tradução aqui embaixo desses termos aí. Então, mas o bidding é isso, é a competição de ofertas, né? Várias pessoas fazendo uma oferta naquela propriedade. Porque a gente vive um mercado que é cíclico. Agora nós temos uma quantidade de imóveis à venda maior do que tinha no ano passado ou no ano retrasado. A gente tem um inventário maior, a gente tem mais imóveis disponíveis, então, por isso que o Júlio estava explicando, nós estamos num mercado comprador. Isso. O poder de barganha do comprador é maior agora do que era há 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, que nós tínhamos pouco inventário e muita gente querendo comprar. Ou seja, é cíclico. Sim. Você que viveu 2008 como eu, não se compara o que a gente viveu naquela ocasião. Não dá para comparar. Então, o mercado é ainda fantástico. Não, maravilhoso. Não faz sentido nenhum uma pessoa que tem condições de comprar, se ela tem, né, renda e ela consegue, se ela está pagando aluguel e ela consegue, né, ela tem um trabalho que é estável, ela tem renda e ela consegue. Locais, é local, exato. Porque a gente falou dos estrangeiros, mas investidor. Os programas que eu conheci não, para estrangeiro hoje, né? Para o estrangeiro sempre é bom, você vai dolarizar seu patrimônio, você vai diversificar seu investimento, você vai investir num país que tem um poder absurdo de recuperação e de estabilidade, de transparência, que é fantástico.
Mas agora, falando das disponibilidades de produtos de financiamento para locais, é uma loucura. É loucura. Então, assim, eu acho que se a pessoa ela tem uma estabilidade financeira e ela consegue encaixar no orçamento dela, né, um financiamento hoje, não faz sentido nenhum ela guardar, ela esperar nada. Até porque os aluguéis estão caríssimos. Exato. E outra, o custo da espera. Né? É. Aquela casa que eu tive um cliente que ele queria comprar uma casa em 2018, estava 400 mil, não, vou esperar o preço cair. 2019, 425 agora. 2020, 430, 440. 2021 foi para 550. Então, tipo, é o custo, é o preço da espera, né? Então, vale a pena? Não. Então, acho que assim, mercado imobiliário, a gente nunca vai conseguir acertar preço baixo, juros baixos. Nunca. Você nunca vai conseguir o timing perfeito. Não existe isso. Né? É uma combinação de coisas, entendeu? Então, acho que assim, qual é a oportunidade para você? Faz sentido para você hoje? Se faz, o que eu falo no meu clientes? Cara, a tendência é melhorar. Segura firme 2, 3 anos. Se você consegue estar aqui nessa posição hoje, daqui 2, 3 anos a tendência talvez juros melhorar. Entendeu? Você ter uma redução, você poder, né, ter uma redução na sua prestação, você melhorar a sua situação. Então, assim, eu acho que sempre, se tiver dentro do seu orçamento, né, da sua oportunidade, da sua possibilidade, né, de condições ali do seu orçamento familiar, acho que vale a pena você comprar, sim, tá? Agora, para estrangeiro, né, para as vantagens, né, a gente fala de pessoas, a gente fala com pessoas na América Latina, né, Brasil, outros países ali que eu também atendo, né, que economias instáveis, inflação altíssima, juros de 15% ao ano, 20% ao ano, né, Argentina, situações loucura, doido. Então, assim, para o estrangeiro não faz sentido ele não dolarizar, né, ele não dolarizar. Né? Então, ele ter 20% do patrimônio dele em dólar, em real estate, aqui nos Estados Unidos, é maravilhoso. Então, né, eu acho que mesmo com juros a 7%, que seja, é maravilhoso para o estrangeiro. Não tem como, né, ser um negócio ruim para ele. É claro, né? Quanto que você está recomendando agora para fechar a conta de entrada? Quanto de entrada que é o ideal para o estrangeiro poder pagar com um aluguel, seja de casa de férias, seja de casa de longo prazo, a sua prestação e não ter o custo de manter um imóvel no exterior? Essa que é a ideia. Eu acho que assim, 30%, 40% hoje, dependendo do imóvel, né? Acho que é um número. Olha entendeu? Aí, pessoal, 30%, 40% de entrada. Você faz um financiamento nos Estados Unidos de até 30 anos. Até 30 anos. Até 30 anos. Isso. Com a possibilidade de um refinanciamento no futuro, quando os juros baixar, certo? Isso. E com esse valor de entrada, você praticamente empata e você não tem que ficar mandando dinheiro para cobrir as suas despesas mensais. Exatamente. E isso, eu estou falando isso porque, assim, eu estou há tanto tempo nesse mercado que eu já vi isso acontecer. Eu já vi épocas em que tinha que mandar dinheiro para cá, porque não estava cobrindo. Tive momentos que você dá uma entrada maior e cobre as suas despesas, ou até uma menor e cobre as suas despesas, já passou. Já tive situação ao contrário, que sobrava um monte de dinheiro todos os meses, né? E tinha um fluxo de caixa altamente positivo. Mas a gente tem que lembrar que a gente ganha no dólar, a valorização do dólar. Quem é brasileiro está investindo aqui. Quem comprou comigo quando o dólar era 2 e pouquinho, né? Hoje é 6. Então ganhou no câmbio. Ganhou no fluxo de caixa, ganhou na valorização do imóvel, então não tem erro. Não tem erro. A gente está tantos anos fazendo isso, se você olhar sempre o ciclo, a curva é positiva. O mercado imobiliário de volta 30 anos, volta de 40 anos, acho que teve 6 anos ou 8 anos dentro dos 40 que não teve uma valorização do mercado imobiliário. Repete para lá. Eu vou te mandar o gráfico, eu tenho Manda que a gente coloca, viu, Felipe? Tem um gráfico que mostra, né, dos últimos 40 anos, acho que desde 1970. De 1970 ou 71 até o dia de hoje, nesses anos recentes, acho que teve 6 ou 8 anos que o mercado imobiliário ele não fechou em alta. Entendeu? Que teve valorização, apreciação de mercado. Com o presidente A, B, C, D, com juros A, B, C, D, não importa. Não importa. É um investimento. Eu tive uma funcionária que ela trabalhou com a gente lá no escritório. Ela falou que ela comprou a primeira casa dela em 1981. E os juros dela era 18%.
no FHA Loan, no financiamento para Nossa. residentes, né? Meu irmão, ele me conta que a primeira casa que ele comprou, lá em Massachusetts, em 94 isso, ele pagava 14% de juros no financiamento governamental. Então, assim, eu acho que a gente ficou um pouco, né, viciado, né, nos juros, acostumado errado, nos com juros, coisas muito né, do facilitadas. Covid ali, mas acho que aquilo é muito difícil a gente ver juros tão baixos quanto. Eu acho que o mercado ele fica muito bom, saudável para todo mundo, na casa dos 5,5, 5,8, 5,9, de 5 a 6 ali, eu acho que é bom para todo mundo, bom para a economia, bom para o mercado. Coloca várias pessoas no mercado para poder comprar, para poder, né, sair do aluguel, fazer investimentos. Eu acho que, assim, investir em imóveis é o maior catalisador de riqueza que a pessoa pode criar na vida dela. Se ela nunca criou um patrimônio, se ela não veio de família rica, eu acho que a melhor maneira dela criar um patrimônio é investindo em imóveis, comprando a sua primeira casa. E a sua primeira casa é o veículo que vai, né, talvez transformar a sua vida, gerar um patrimônio para você que outra hora você não tinha. Porque você paga aluguel, você está pagando 100% de juros, 100%, né, do imóvel de outra pessoa, mas quando você compra a sua casa, eu tive com a Letícia, nós fomos passar um fim de semana em Naples. E lá eu estava conversando com um casal, a gente estava tomando café da manhã, aí um casal, eu vi que eles eram de Boston, estava um boné, né, do Boston Red Sox, e eu comecei a conversar, hey, how's it going, tal, não sei o quê. Aí ele falou, cara, a gente acabou de aposentar. Eu falei, que legal, parabéns. Eu falei, de onde você é? A gente é de Cambridge. Eu falei, pô, eu cresci em Somerville, que é do lado, né? Ela falou, pô, Somerville tá maravilhoso, tal, não sei o quê. Aí ele falou, olha, cara, aí eu falei, o que você faz? Eu trabalho, né, com mortgage, né, com financiamento imobiliário. Ele falou assim, eu falei, cara, o mercado imobiliário é fantástico, né? Eu acabei de vender minha casa, eu comprei ela início dos anos 80, eu paguei acho que $140 mil na casa, e eu acabei de vender ela por 2.400.000. É lógico, né, que tem esse tempo todo, mas ele falou, cara, é isso. Você constrói uma aposentadoria, você constrói, né, um patrimônio que, né, mudou a vida desse casal, né? Beleza, se a gente tivesse comprado, não sei, né, talvez o que eles teriam hoje, mas ele falou, poxa, a parte mais legal é isso. E a gente vê isso muito, muito, né? Então, a gente vê clientes estrangeiros que compraram, que nem você falou, eu tive um cliente que ele comprou o dólar a 3 e alguma coisa, pagou 1 milhão na casa, quando ele vendeu 4, 5 anos depois, ele vendeu a casa por quase 2 milhões, vendeu na alta, do Covid, que tudo foi muito lá em Boca Raton, vendeu a 2 milhões com o dólar 5. Então, tipo, que loucura, né? Então, é isso, o mercado imobiliário eu acho fantástico isso, a possibilidade que ele cria para as pessoas, é claro, tem negócio... Você brasileiro, melhor e eu não estou vendendo facilidade que não, é difícil, tem negócio que dá errado, tem negócio que perde dinheiro, mas se você fizer direitinho, trabalhar com profissionais corretos, né, a chance de você acertar é muito alta. É verdade. Júlio, a gente já sabe de onde você veio, como é que foi a sua história, onde você está. E a última pergunta para você, para onde você vai? Quais são os próximos desafios? O senhor já casou nesse meio tempo, já está com 2 filhos lindos. E aí? Então, eu vou para o céu, né? Se Deus quiser. Deus quer, a gente trabalha, ele quer. Amém. Então, eu vim ser pai, né, um pouco mais velho. Meus amigos todos, né, tiveram filho antes de mim e falam, cara, ter filho é bom demais. Aproveita que passa rápido, passa rápido, passa rápido. Tem aquilo na minha cabeça, assim, todo mundo falou, passa rápido, passa rápido. Então, não passa não. Eu quero cada vez mais, né, poder estar mais com meus filhos, poder participar mais, poder criar memórias, né, com a minha família. Eu acho que eu cresci um cara, tive pai, então eu quero ser aquele pai para meus filhos, né? E acho que, assim, como empresa, a gente tem crescido, tem se organizado cada vez mais, que tem permitido eu ter um pouco mais tempo com a minha família. Trabalha muito esse rapaz. E eu acho que é isso, eu acho que é continuar a gente servindo, eu acho que a gente cresce, a gente enriquece, a gente fica extremamente agradecido a tudo quando a gente serve pessoas, né? Eu acho que quanto mais a gente serve, quanto mais a gente está ali, eu te mostrei hoje, né? Eu tive uma experiência de fazer missão na África, então, assim, eu acho que, quem sabe, eu acho que eu quero, né, voltar a estar envolvido, poder participar mais, eu estou participando de algumas ONGs agora, então, tipo assim, eu tenho esse coração de give back também, então, eu acho que é isso, eu quero me organizar para poder, sabe, me doar um pouco. E você merece, sabia? Mais para as pessoas. Um parceirão, o cara tá ponta firme, sempre que a gente precisa, tá aqui, ó,
em Orlando, veio de Boca Raton hoje, já Sempre deu aqui. uma aula para os nossos corretores, e foi fantástico, muito aprendizado hoje. Um almoço delicioso, Bom, né? Graças muito a Deus. obrigada. Obrigado, Rô. E Obrigado esse por tudo. bate-papo para enriquecer o seu conhecimento sobre as nossas histórias aqui nos Estados Unidos. Muito obrigada. É isso aí, Júlio? pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se inscrevam no nosso canal, aperta a campainha, porque ó, igual essa história tem todo dia. Algum último recado? Pessoal, só não vence quem desiste. É isso aí. Vamos lá. Beijão. Beijo.